O ateu manifesta uma enorme indignação moral, mas em face do ateísmo, gostaria que ele explicasse o porquê dessa indignação. Se Deus não existe, quem está preocupado com moral? Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso, eu me chamo José Luiz Lopes. No vídeo de hoje eu falarei sobre esse livro da editora Garimpo, publicado em 2010, O Cristianismo é Bom para o Mundo? Aqui nós vamos ter um debate entre dois pensadores, um pensador cristão chamado Douglas Wilson. Douglas Wilson, ele é teólogo e pastor da Igreja de Cristo nos Estados Unidos e é também bacharel em estudos clássicos e mestre em filosofia pela Universidade de Idaho. E ele também ajudou a fundar a Confederação das Igrejas Evangélicas Reformadas. Do lado do ateísmo, o bem conhecido Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, ele é um jornalista, era um jornalista, né? Foi um jornalista britânico, ele faleceu em 2011, e analista político, e também um grande defensor do ateísmo, um grande inimigo das religiões, principalmente do cristianismo. Aqui é uma conversa franca entre esses dois pensadores sobre o tema do livro, se o cristianismo ele é bom ou não para o mundo. É um livro bem pequeno, é um livro de 77 páginas, é um livro onde ele vai dar apenas uma introdução, não tem grandes argumentos nem a favor nem contra o cristianismo. Até me decepcionou um pouco, porque eu esperava um pouquinho mais, mas devido ao pequeno espaço, eu acredito que dá para se ter uma boa leitura. O livro ele é dividido em 6 partes, que eles chamam de rounds, onde um dos pensadores faz uma explicação e o outro faz uma réplica. Então são 6 partes, ou seja, 6 rounds. Na realidade, o livro ele fica baseado praticamente em o Hitchens dizendo que a religião é um retrocesso, especificamente do cristianismo, mas ele era contra todas as religiões, que a religião é um retrocesso e que a evolução vai fazer com que cada vez mais a religião seja deixada a segundo plano. E ele traz aqui críticas a respeito das atrocidades, da crueldade que muitos religiosos fizeram, e também ele defende que quanto menos religião tiver na sociedade, mais humana essa sociedade será. No entanto, eu acredito que o Douglas Wilson, ele meio que dá aqui um checkmate no Hitchens. Porque ele pergunta, ele questiona. Você fala muito em moral, em moralidade, mas em face do ateísmo, qual é a base para você dizer que algo é moral ou não? Qual é a base para se dizer que algo é justo ou injusto? Porque, por exemplo, a Douglas Wilson, ele não descarta a possibilidade de um ateu ser moral. Ele não descarta a possibilidade de um ateu fazer coisas boas, moralmente boas. Ele não descarta isso. Mas Douglas Wilson ele pede, em face do ateísmo, uma justificação para se dizer o que é moral ou não. E eu percebo que o Hitchens, nesse livro aqui, eu até fiquei um pouco decepcionado com isso, porque eu nunca li um livro do Hitchens, mas ele é considerado um dos grandes neo-ateístas, juntamente com Richard Dawkins. Ele tem um livro, que eu até vou ler em breve, chamado Deus Não é Grande. Talvez nesse livro ele consiga elaborar melhor os seus argumentos, porque aqui nesse livro, nesse pequeno livro, não me convenceu. Então ele questiona Hitchens como defender a moralidade segundo o ateísmo. Porque o cristão, é verdade que existem cristãos hipócritas, mas o cristão hipócrita ele é confrontado pela Bíblia, por exemplo, pela moralidade absoluta que o cristianismo defende. E o ateu? Ele faz até aqui, o Douglas Wilson, um exercício bem abstrato para o Hitchens. Imaginemos um cristão e um ateu, ambos à beira da morte, estão ali acamados, e ambos foram pessoas muito ruins. O cristão, que está ali à beira da morte, um outro cristão pode chegar a ele e dizer que ele foi mal, que ele tem que se arrepender dos seus pecados antes de morrer. O cristão ele tem base para dizer o que é certo ou não, que é a Bíblia. E o ateu? Qual é a autoridade que um ateu
pode ter para chegar para um outro ateu que foi muito ruim? Com que autoridade ele vai chegar e dizer, olha, você foi ruim, o que você fez era mal? O ateu que está lá prestes a morrer, ele simplesmente vai dar de ombros e não importa. Então, qual é a autoridade, qual é a base para um ateu dizer que algo é ruim ou algo é bom? E Hitchens, ele não consegue, na minha opinião, responder esse dilema. Ele, no máximo, consegue dizer que a moralidade ela é inata à sociedade. O ser humano, ele, conforme vai evoluindo, ele vai desenvolvendo a sua moralidade inata, mas não dá mais detalhes como se dá esse desenvolvimento. O Douglas Wilson até encerra a sua parte dizendo que se a moralidade é devida ao processo evolutivo, e isso é o que Hitchens defende, a evolução, então, e nós ainda estamos no processo evolutivo, como é que eu posso garantir que essa moralidade de hoje não mudará daqui a 1000 anos, por exemplo? Então, quando nós criticamos algo que nós achamos que não é moral hoje, nós temos que fazer uma ressalva que esse nosso julgamento é provisório. Porque pode ser que daqui a alguns séculos, os direitos humanos que nós temos hoje sejam completamente diferentes. Então, é outra falha nesse argumento ateísta. Detalhe, não se está dizendo que para fazer algo moral deve ser religioso. Não se está dizendo que o ateu não tem moral ou que ele não vive segundo alguns preceitos morais. Não, ele vive sim segundo os preceitos morais. Ele pode ser um bom cidadão, ele pode ser uma pessoa amorosa, ele pode ser uma pessoa humana. A questão central do debate é qual é a base que sustenta essa moralidade. Eu lembro de outro livro que eu li certa vez, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, onde ele fala: como é que eu posso dizer que uma linha está torta se eu não conhecer uma linha reta? Então, o ateu, segundo Douglas Wilson, nesse livro, ele diz que é como aquele camarada que quer derrubar a laranjeira do seu quintal, mas ele ainda quer ter laranjas. Ou seja, o ateu quer derrubar a ideia de um Deus pessoal, mas ele quer ainda manter muito dos padrões morais da religião, digamos assim. Então, o livro baseia-se basicamente nisso. Douglas Wilson tentando uma justificativa, tentando que Hitchens dê uma justificativa para a moralidade segundo o ateísmo, e o Hitchens simplesmente criticando o lado histórico, que nós sabemos que existe realmente, das crueldades e de algumas coisas que religiosos fizeram e ainda fazem. Mas repito, o fato de cristãos fazerem coisas ruins não quer dizer que o cristianismo seja ruim, porque dentro do próprio cristianismo vão ter pessoas que vão condenar a atitude desses mal cristãos. E o ateísmo? Com que base filosófica, moral, um ateu pode criticar um outro ateu que foi mal durante a sua vida toda? Já que essa moralidade absoluta que os cristãos defendem que existe, uma moral absoluta, os ateus, por sua vez, eles não conseguem sustentar. Então, basicamente, é isso. É um livro bem pequeno, não tem muito o que se falar sobre ele. É uma leitura simples, mas que vale os minutos que você possa se debruçar sobre essa obra. O cristianismo é bom para o mundo? A grande maioria dos estudiosos acreditam que sim, até mesmo estudiosos que não são religiosos. Mas, ultimamente, tem surgido esse movimento, né, do neo-ateísmo, onde eles não são apenas ateus, mas são militantes do ateísmo e querem, de toda forma, destruir as religiões, não só o cristianismo, como outras religiões, como o islamismo, o judaísmo e etc. Mas se a gente for fazer um estudo sem paixão, nós vamos ver que o cristianismo, especificamente falando, ele foi muito mais benéfico para a humanidade do que maléfico. As coisas boas que o cristianismo trouxe, nós podemos ver aqui o Ocidente, apesar de todas as questões que não são bem resolvidas ainda, mas ainda assim, o Ocidente, como fruto do cristianismo, do direito romano, também da filosofia grega, nós vemos que o Ocidente ele alcançou um patamar
de civilidade muito maior do que outras regiões do mundo. Infelizmente, a Europa hoje, principalmente, tem largado o cristianismo, tem abandonado o cristianismo e o futuro da Europa pode ser tenebroso, ok? Então, o cristianismo é bom para o mundo. Christopher Hitchens e Douglas Wilson, mais um livro lido. Espero que você tenha gostado. Se gostou, espero que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante para que o canal continue crescendo. Até a próxima e vamos ler, porque ler é preciso.